pé. Mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade,
a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés, mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora,
não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé,
Mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade,
a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora,
não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé,
Mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade,
a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés, mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos.
Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé.
Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade,
a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega. A verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés, mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora,
não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé,
Mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade, a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé. Você diz que tem fé, mas será que ela sobreviveria ao pior momento da sua vida? Imagine-se no fundo do poço, onde a luz não chega, a verdade é simples e brutal. A fé só é real quando é testada pelo fogo das circunstâncias mais sombrias. Nestes próximos minutos você entenderá por que suas dificuldades atuais não são maldições, mas sim o que você precisa para mudar sua vida completamente. Como diz o mestre Les Brown, a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. Pense nisso por um instante. Se tudo fosse fácil, você nunca saberia do que é feito. Isso muda absolutamente tudo, pois significa que os momentos difíceis, as lágrimas e as noites sem dormir não são o seu fim, mas sim o solo fértil para o início da sua verdadeira transformação. O fogo queima o que é falso e deixa apenas o que é eterno. Suas cicatrizes são provas de que você sobreviveu e se tornou mais forte. Não fuja da prova, pois é nela que sua identidade é forjada. O que parece ser um abismo é, na verdade,
a fundação de um novo castelo que está sendo construído dentro de você. Continue firme. Sua transformação já começou. O medo é barulhento. Ele grita em seus ouvidos dizendo: desista, você não consegue. Olhe para o tamanho do problema. Ele tenta paralisar seus pés. Mas a fé fala baixo, quase em um sussurro, dizendo calmamente: continue. Apenas mais um passo. A diferença crucial entre quem vence e quem se perde no caminho é a coragem de avançar, mesmo quando as mãos tremem e o coração está acelerado. Fé não é apenas esperar passivamente sentado em uma cadeira. Fé é ação deliberada. É trabalhar arduamente quando ninguém acredita em você, quando o mundo parece ter virado as costas e o silêncio é a sua única companhia. É continuar caminhando mesmo quando o horizonte está coberto por uma névoa espessa. Sua força vem de dentro. Você é mais resiliente do que imagina. É caminhar pela fé e não pela visão limitada dos olhos humanos. Talvez você esteja sendo testado agora, não para ser destruído ou humilhado, mas para ser provado e aprovado. O que você chama de problema insolúvel é, na verdade, o treinamento intensivo da sua fé. A maioria das pessoas desiste exatamente um passo antes da grande vitória. Elas param não porque não conseguem, mas porque o cansaço mental as faz parar cedo demais. Não seja como a maioria. Entenda que a dor do treinamento é temporária, mas a glória da conquista é eterna. Se você decidiu hoje que não vai desistir, mantenha-se firme em sua posição. Não retroceda. Agora, eu quero que você declare sua vitória. Comente aqui embaixo: minha fé é maior que meu medo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer esta corrente. Isso que você está vivendo é apenas o começo de um testemunho poderoso. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus te abençoe grandemente em cada passo da sua jornada. Mantenha a fé.